Tá. Ô Marco, deixa eu perguntar pra você uma coisa que pediram pra gente comentar também. Hum. É, e a gente até entrou um pouco por cima nesse tópico, e daí eu preferi não aprofundar e entrar depois. É, no fundo, essa questão da energia, e especificamente a que o pessoal pediu pra eu comentar, é o futuro com a energia nuclear. Pois é, o Felipe até comentou sobre isso, né? Não há nenhuma razão para não se aproveitar a energia nuclear. Hoje em dia ela é bastante segura e está subaproveitada, né? É, puta, pra... Desculpa, continua, foi mal. Então é basicamente isso. A gente tem uma fonte subaproveitada de energia, limpa, segura, mas que, enfim, por aqueles motivos que nós já conhecemos, está sendo escanteada neste momento, né? Mas, de novo, não vai ter jeito, uma hora a realidade chega. Isso não vai poder continuar por muito tempo, né? Com esse próprio embargo à Rússia, a gente já vê vários países mudando de discurso em relação às usinas nucleares. É, uma coisa que eu sempre falo pro pessoal que fica. No fundo, tem muita gente que tem medo do invisível, né? Ai, Uhum. o vírus invisível, ai, É. é nuclear e tudo mais. Só que as externalidades negativas da energia nuclear são tão menores do que todas as outras. E Sim. assim, é realmente uma questão meio que aritmética, assim, no É. fundo. Não, não é uma questão ideológica. O problema é que se tornou uma questão ideológica e o pessoal Como conseguiu tudo, né? fazer o false flag perfeito. Tipo, os É. ambientalistas são quem atacam a energia nuclear. Isso não faz sentido. Isso realmente não faz sentido. E aí o pessoal, ai, mas Chernobyl. Meu amigo, Chernobyl é uma tecnologia dos anos 70. Você voaria num avião dos anos 70 que caiu? Ou dos anos 50, tá? O acidente é no final da União Soviética, mas acho que a tecnologia é bem mais antiga, na verdade. Não tinha. Puta, eu não lembro, faz tempo que eu estudei isso, mas tipo, não tinha o isolamento próprio da tecnologia atual. Hoje em dia, não vou falar que é inviável acontecer uma tecnologia, uma catástrofe semelhante, mas meio que é assim, sabe? A tecnologia dos É. anos 70 tá há 50 anos atrás. Não, Então, ali aconteceram várias coisas, né, que colaboraram com o acidente. Enfim, é muito difícil algo como aquilo acontecer de novo. o que mostra que esse medo é só irracional, né? E aí é isso, tipo, o ser humano tá infantilizado, é sempre a reação emocional e não a reação racional. Pois é, sempre narrativa, né? Quer dizer, conforme a narrativa que é imposta, a pessoa acredita nisso ou naquilo, sem nem questionar. Basta uma autoridade qualquer lá, um especialista, um doutor em alguma coisa dizer algo, que pronto. Mas, enfim, isso não faz nenhum sentido do ponto de vista energético ou ambiental. Não tem por que demonizar a energia nuclear dessa forma. É, quando eu era mais do meio coletivista da USP, a teoria que eu ouvia e que me fazia sentido é que supostamente o lobby da energia, petróleo, gás, etc., sabe que a energia nuclear é a única que tem reais condições de substituir. Então, que portanto teria grande incentivo de atacar ela, porque ela é a que faz que consegue substituir de fato. Então, você Uhum. promove a energia eólica, a energia solar, porque elas não vão conseguir Ah, disruptar a energia fóssil. sim, é possível. Mas, de todo modo, isso só é possível graças aos fuzis estatais, né? Você só consegue impor uma narrativa como essa se você tiver fuzis apontados para as pessoas. Daí, ampliando um pouquinho mais esse tema, uma coisa interessante de pensar é que, assim, uma usina nuclear é um empreendimento bem complexo, caro e difícil de fazer. Nesse período inteiro, você não tem receita e tudo bem, mas depois disso você ainda precisa esperar o Estado levar fiação, o Estado fazer a infraestrutura em volta para você conseguir operacionalizar essa. No fundo, é uma fábrica de energia, vamos usar uma Uhum. linguagem bem leiga. E o fato do Bitcoin existir significa que você não precisa mais vender a energia que você gera para o Estado. É. Significa que você tem um cliente, um mercado que você não precisa ir até o mercado usando fio, você teletransporta ele
até a sua sala, até a Exato. sala no meio da usina. Então isso dá uma segurança para todo empreendedor muito maior. Então isso tende a crescer muito mais energia nuclear, energia hídrica, energia eólica, energia solar. Tipo, só o fato que agora é muito mais seguro do ponto de vista do capital de risco, do investidor, você construir negócios de energia, significa que tanto a energia nuclear, que é o tema da pergunta do Plebe, quanto outras formas de energia, todas estão sendo muito incentivadas com o Bitcoin. Tipo, é isso, é um conceito que antes a energia estava restrita por uma questão geográfica. Ou seja, se você não está perto do mercado consumidor, não faz sentido você explorar e você monetizar essa energia, ela não tem um uso. Hoje em dia, por exemplo, você pega um mapa das chama parque, eu acho, dos parques solares do Brasil, onde tem as placas de painel solar, é sempre do lado de onde tem fio. Por quê? Porque você precisa construir o fio, então o fio só está perto dos mercados consumidores. Então se olha assim, o Nordeste inteiro, que tem um potencial energético cabuloso, que é muito subaproveitado. Por quê? Porque não tem mercado consumidor. Então tem um potencial lá que as comunidades lá poderiam usar para monetizar, para vender essa energia que é uma commodity, teletransportando para o mercado consumidor, e elas não conseguem hoje em dia. Então, assim, fora o ponto específico da energia nuclear, mas entrando numa questão matriz energética global, a real é que o Bitcoin permite qualquer fonte de energia ter um preço maior que zero. Qualquer, tipo a ilha vulcânica com sei lá, 3, 5, 10 mil pessoas morando lá, que não daria para se construir uma usina porque a população é muito pequena. Eles podem vender o excedente o resto da vida a partir da mineração. Então, o ser humano tende a conseguir produzir exponencialmente mais energia através da utilização do Bitcoin nesse sistema de geração de energia. Então, aquela história, né? Os mineradores de Bitcoin são compradores de último recurso. Ou seja, se não houver ninguém mais para quem esses produtores de energia puderem vender, sempre vai haver os mineradores de Bitcoin. Então, sempre vai ter um comprador. Sempre os mineradores vão poder aproveitar essa energia. E isso faz muita diferença, né? É uma mudança de paradigma, né? Eu estou escrevendo uma série de texto que eu fico enrolando para terminar, porque tem tantos outros textos assim, mas que, sei lá, na minha visão de leigo, que nunca estudou num lugar formal a questão da energia, para mim tem 3 revoluções energéticas. A primeira é quando a gente domina o fogo, começa a cozinhar e, portanto, consegue desenvolver nosso cérebro. A segunda é os combustíveis fósseis, é a primeira vez que a gente consegue... Não sei, no fundo a gente consegue liberar uma energia química que a gente não liberava antes. E a gente conseguir utilizar e canalizar essa energia química dessa maneira faz a população aumentar de 800 milhões de pessoas para quase 8 bilhões no espaço de menos de 3 séculos. É uma coisa impressionante, sabe? Querendo ou não, até hoje 84% da nossa matriz energética global é de combustíveis fósseis, seja gás, carvão ou petróleo. O pessoal fica ouvindo o discurso do ESG, o discurso verde, e não tem essa noção de como as coisas funcionam. O brasileiro tem muita água e acha que o resto do mundo tem muita água também. Não é uma verdade. Fica igual a China, né? Tava se gabando de ter 3 milhões de carros elétricos. Aí você vai ver os postezinhos, né? Os postezinhos de abastecer o carro são abastecidos com energia à base de carvão. Termoelétrica, é foda. É bizarro. Mas é isso, daí a terceira revolução energética para mim, a gente está vivendo ela, que é justamente o que o Bitcoin libera, assim, o Bitcoin unlock, sabe? Ele destrava essa revolução energética. Tipo, esse é o brilhantismo do Satoshi, ele conseguiu juntar elementos que já existiam para gerar derivações de segunda e terceira ordem que, assim, beleza, talvez ele imaginou num certo aspecto, mas difícil acreditar que uma pessoa foi genial para realmente conseguir entender
todos os impactos de que consertar o dinheiro traria para o mundo. Essas derivadas de, vai ter uma revolução energética, vai ter... Muda tudo, né? Muda até a alimentação, o estilo de vida, enfim. Então, mas isso eu acho mais fácil entender, Thiago, porque mudar o dinheiro, mudar a preferência temporal, para mim é mais fácil, pelo menos a mim foi mais fácil entender isso do que entender toda a lógica da mineração e como isso ia influenciar o... Porque no fundo, assim, você plota no gráfico várias características da humanidade, o quanto a humanidade consegue produzir de energia sempre antecipa um pouco todas as outras mudanças positivas que acontecem, sabe? A quantidade de energia que a gente capta realmente faz a nossa vida melhorar, e quando tem, sei lá, várias explosões vulcânicas que deixam um ano com o céu mais coberto e a gente consegue captar menos energia como um todo, a gente se ferra. Tipo, tem fome, tem inverno mais rigoroso na Europa, tem Revolução Francesa, sabe? Sempre, historicamente, tem algum evento geológico que o pessoal não estudou e não sabia que foi o que aconteceu quando aconteceu o fenômeno histórico. Então, assim, a gente tá nesse pezinho de um taco de hóquei, provavelmente, de a capacidade de geração de energia da humanidade. E assim, querendo ou não, por definição, você não consegue prever o que ainda não foi descoberto e feito, né? Mas uma derivação que eu consigo pensar que é mais simples é, por exemplo, fazer grafeno. Grafeno gasta muita energia. Se você consegue viabilizar essa energia, a dessalinização, supostamente, você consegue fazer filtros com grafeno que, fora passar água no grafeno, depois não utiliza mais energia. Então você consegue produzir essas coisas longe, perto da energia e longe do mercado consumidor, e consegue exportar uma forma de dessalinizar água pelo mundo. E que nem essa uma coisa que eu consigo prever, tem outras 20 que eu não consigo. Pois agora a questão é, será que o Satoshi